Lucas 24:13 diz assim: Nesse mesmo dia iam 2 discípulos para a aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estádios. Iam falando entre si sobre tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabes das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: Quais? Responderam eles: As que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta por Deus em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, mas agora, além de tudo isso, hoje é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade, algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim, como as mulheres haviam dito, mas eles não o viram. Então Jesus disse: Ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, ele fez como que ia mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fique conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando eles à mesa, tomou o pão e abençoou, partindo e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um ao outro: Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele falava quando nos abria as escrituras? Na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Então, queridos, aqui o cenário: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam caminhando para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, iam falando a respeito de tudo o que tinha acontecido, quando de repente o próprio Jesus veio e uniu-se a eles e começou a andar ao lado deles, porém os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. É natural isso acontecer quando Deus já está... nós estamos com Ele, nós participamos das coisas de Deus, nós estamos na casa dEle, as mensagens são dEle, mas o nosso coração não reconhece. O nosso coração está fechado, porque por falta de comunhão e intimidade com o Senhor. Versículo 17: Vocês parecem estar conversando muito sério alguma coisa, disse ele. Com quem estão tão preocupados? Eles pararam tristes. E um deles, Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram nesses dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus o Nazareno, disseram eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo.
Mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos o prenderam e o entregaram ao governo romano para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós pensávamos que ele ia libertar o povo de Israel, e agora já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Então, primeiro, a profecia estava em pé, era o 3º dia, mas o coração deles estavam fechados por milagre. Eles não reconheceram que as mãos de Deus já estavam agindo. Algumas mulheres do nosso grupo estiveram no sepulcro hoje de manhã cedinho. Voltaram com a história surpreendente de que o corpo dele havia desaparecido, e lá encontraram anjos que disseram que Jesus está vivo. Então, rejeitaram o testemunho, jogaram fora o testemunho porque visão fechada. Alguns homens do nosso grupo correram para ver, e de fato Jesus havia desaparecido, tal como as mulheres tinham dito. Havia confirmação do testemunho e eles continuaram com o coração fechado. Então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas disseram nas Escrituras. Não foi profetizado que o Cristo teria de sofrer todas as coisas antes de voltar à sua glória? Então Jesus citou para eles um texto após o outro, começando por Moisés e todos os profetas através das Escrituras, e explicou os que os textos diziam a respeito dele mesmo. A essa altura, estavam chegando perto de Emaús e do fim da sua viagem. Jesus fez como quem continuaria a sua viagem, porém eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois está tarde e o dia está quase terminando. Então ele ficou com eles. Segura. Jogaram fora os testemunhos dos seus irmãos. Jesus em pessoa pregou para eles, em pessoa, e o coração e os olhos continuaram fechados. Depois eles insistiram, Jesus entrou. Quando iam comer, ele tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Quando de repente os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Sentaram à mesa para comer. Comunhão com Deus, intimidade com Deus, partilha do pão com Deus. E aí as coisas começam a aclarar, as coisas começam a fazer sentido, os pontos começam a se ligar. Quando iam comer, ele tomou um pão, deu graças, partiu, deu a eles. Quando de repente os olhos foram abertos e eles reconheceram, mas naquele momento ele desapareceu da vista deles. Começaram então a perguntar um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava a Escritura durante a caminhada pela estrada? Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde os 11 discípulos e outros seguidores de Jesus saudaram, dizendo: é verdade, o Senhor ressuscitou, e realmente ele apareceu a Simão. Então os 2 homens de Emaús contaram como Jesus tinha aparecido quando eles caminhavam pela estrada, e quando eles haviam reconhecido na hora em que partiu o pão. E quando estavam contando isso, o próprio Jesus apresentou-se a eles. Ele disse: paz seja com vocês. É imprescindível nesse tempo e em qualquer outro tempo, tá? Porque a gente só não busca Deus na crise, a gente só não cultiva particular com o Senhor na crise, a gente só não cultiva. Aproveita esse tempo para ter o hábito, para ter a conduta, para ter a postura de reservar momentos de comunhão com o Senhor. Mas não é só nesse tempo, quando passaremos por isso. Fiquem tranquilos, nós passaremos por isso. E a cultura, o hábito tem que continuar sendo mantido, cultivado, para que nós possamos entender os tempos, as situações, as ocasiões, e não entrarmos em crise, não entrarmos em histeria, porque Deus tem a paz que excede todo entendimento. E a mesma paz que excede todo entendimento guardará as nossas mentes e os nossos corações. E
Como é devastador não enxergar Deus e não ter entendimento de Deus. A gente joga fora o testemunho, a gente joga fora a pregação. O próprio Jesus está com você, você não reconhece que Ele está lá. E você sai do lugar de comunhão, os discípulos estavam lá todos em comunhão, e os dois engraçadinhos saíram. Depois que eles, pela misericórdia do Senhor, tem a sua mente de novo iluminada, tem o seu coração de novo aquecido, eles voltam juntamente com os outros, para continuar comungando e confirmando que ele promete e cumpre, ele fala e faz, que tudo é dele, por ele e para ele. Novamente, aproveite esse momento de comunhão, aproveite esse momento de clausura e quarentena, para cultivar a sua amizade com Deus, cultivar o seu compromisso com o Senhor, participe das coisas de Deus, leia a palavra, louve e honre o nome do Senhor. O templo está fechado, a igreja é você, e ela tem que continuar viva e ativa, anunciando que Ele é o Senhor, até que Ele venha. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.